Olá, boa noite, meu amigo, minha amiga, eleitos de Deus que estão em toda parte. Quero nessa noite falar com você que está do outro lado, certo? Estou falando aqui no dia 10 de abril de 2021 e nessa noite gostaria primeiramente que você desse o seu like para que pudesse ser divulgada a mensagem da graça de Deus que está sendo anunciada pelos eleitos do Senhor neste dia, neste presente século em que nós estamos vivendo. E nessa noite eu quero falar de um tema bastante recorrente, tema este já pregado por muitos eleitos de Deus, mas nós queremos, quanto mais divulgarmos a palavra de Deus, mais ela será benéfica para nós, certo? Você vai tomar decisões inteligentes e aplicar na sua própria vida espiritual. Aqueles que estão com dúvida, deixarão de ter dúvidas, tá? Porque o que nós recebemos de informações nas tradições religiosas foi muito conflitante, foi muito desgastante e prejudicial. Mas nessa noite nós teremos aí condições de analisar com mais exatidão o que foi que ocorreu. Então o tema dessa noite é sobre a parousa de Cristo. E dentro da parousa de Cristo, nós temos duas perguntas que nós vamos fazer. A pergunta é, ele já voltou? Ou ele ainda voltará? E para responder, nós temos que buscarmos os elementos precisos e preciosos que estão arrolados nas epístolas paulinas. Tá? Paulo é que vai trabalhar da dimensão da volta de Cristo para o ano 70. Já estou apontando aqui do ano 70. Mas primeiro nós vamos nos reportar a acontecimentos do passado, certo? O que foi que ocorreu, certo? Nós temos aqui, o primeiro ponto dessa mensagem é sobre Israel estava dividido na época do rei Acabe. Olha só, no capítulo 18, versículo 1, capítulo 18, de 1 Reis, conta a história de Acabe, que era um líder de Israel e estava ali para governar aquela nação. A sua esposa, bastante famosa, conhecida como Rainha Jezabel. Era essa mulher que matava os profetas que estavam ali, perseguia os profetas de Deus que estavam ali, né? E nós observamos que o rei Acabe era o representante político daquela nação, mas quem representava a Deus ali era um profeta de nome Elias, ou Tesbita, né? E nós observamos que o povo de Israel estava dividido naquele tempo, porque existia 450 profetas de Baal que diziam que o verdadeiro Deus de Israel era Baal e não o Deus eterno. E com isto, o profeta Elias foi chamado por Deus, convocado por Deus para comparecer perante o rei Acabe, né? E quando o rei Acabe viu, Elias dizia, olha aí um perturbador, quem é que está perturbando Israel? E Elias disse, não, eu não sou perturbador de Israel, mas quem perturba Israel é você, sua casa, sua família, que está perturbando Israel. E disse, olha, você está servindo a deuses estranhos, deuses que não são deuses. E disse para ele, olha, é o seguinte, o povo está dividido por tua causa, porque você não teme mais a Deus, você está temendo aos deuses, os deuses de Baal. E disse para o rei Acabe, vamos fazer um sinal, convoca o povo, certo? E o povo foi convocado para que respondesse. E os 450 profetas que comiam na mesa do rei Acabe seria chamado. E ali ia fazer uma prova. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. E Elias fez esse desafio e o povo achou por bem para saber quem era Deus, porque estava dizendo que era Baal. E ele dizia que o verdadeiro Deus era o Deus eterno, que era o Deus de Israel. E para tanto, nós observamos que Elias convoca todo aquele cidadão de Israel para que seja colocado ali a prova da existência de que Deus eles estavam servindo, né?
E a Bíblia diz que Elias convocou o rei, compareceu e toda a sociedade de Israel, e ele chamou os profetas de Baal e disse: olha, pode fazer o sacrifício. Um novilho, coloca a água no corredor e comece a clamar o Deus de vocês. E a Bíblia diz que eles clamaram e clamavam forte, se retaliava, né? Clamando ao Deus Baal para que fizesse descesse o fogo ali e consumisse aquele holocausto, certo? E eles clamaram até o meio-dia. Depois que não havia mais expectativa, Elias começou a dizer: olha, comecei a zombar desse Deus Baal, dizendo: clame mais alto, porque pode ser que ele esteja dormindo ou cochilando, certo? Chame mais alto. Às vezes ele deu uma saidinha e poderá chegar, mas vocês têm que clamar. E Baal não respondeu, porque Baal não existe, na verdade. Baal não existe. O que existe é o verdadeiro Deus. E quando Elias foi fazer os atos sacrificiais, colocou a água, colocou o sacrifício, colocou as 12 pedras ali representando as tribos de Israel, e quando Elias clamou a Deus, a Bíblia diz que fogo desceu do céu, consumiu o holocausto e a água que estava ali. E naquele momento todo o povo de Israel creu em Deus, creu no Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E os profetas, os 450 profetas de Baal, foram levados a um local, foram todos presos pelo rei Acabe e foram mortos, foram julgados e sentenciados à morte pelo rei de Israel. Daí em diante nós observamos que o povo precisa de provar, né? Às vezes nós precisamos, agora como nós estamos pregando o Evangelho da Graça, Cristo já voltou, né? E eles estão dizendo que Cristo ainda voltará, e para responder essas dúvidas, nós temos que buscar os elementos que compõem, né, a história de Israel, a história da igreja primitiva, o que Jesus disse em relação a este tema da volta de Jesus, né? O segundo ponto fala o seguinte: esta cena se repete nos dias atuais. Os cristãos atuais estão divididos também. Muita gente que está no sistema religioso está achando que nós, da graça, que pregamos agora, que Cristo voltou no ano 70, estão pregando um evangelho diferente. Então o povo está dividido também, né? E nós temos que mostrar para eles que eles estão enganados, que a religião cegou-lhes o entendimento deles e que é necessário abrir os olhos. E como é que se abre os olhos? É buscando na própria palavra de Deus informações necessárias e úteis para tomar decisões, né? Para aplicar na sua própria vida espiritual. Pois a velha religião cegou-lhes o entendimento, suas mentes ficaram abrasadas, né? Sua mente ficaram obscura. Foram 2000 anos que eles sustentaram pregando um evangelho que não existe, pregando Jesus, pregando que Jesus voltaria no futuro, pregando mensagens completamente diferentes daquilo que Cristo ensinava. Uns com inteligência, pregando, enganando as pessoas para aumentar os seus recursos, para arrecadar fundos, né? E outros não, outros mesmo pelo simples ato de ignorância. Assim aprendeu, assim eles creram e assim estão lá. Mas suas mentes foram torturadas, pregando mentira, adulterando textos da Bíblia, né? Prega que Jesus voltará, quando ele já voltou no ano 70. As mentiras foram tantas que cristalizou, tornando verdades, né, na mente das pessoas. Muitas mentiras. 2000 anos de mentira não é 2 dias, certo? Correto? Não é 2 dias. Foram 2000 anos e isso calcificou na mente das pessoas para que todas essas mentiras viraram verdade, né? Só que hoje nós entendemos que depois que foi manifesto a graça de Deus na nossa vida, que foi revelado a mim e a todos os eleitos de Deus que estão pregando este evangelho, sim, a nossa história agora, a partir de agora muda.
certo? E nós estamos levando essa live para você, meu irmão, minha irmã, que está em toda parte, certo? Para você que está no sistema religioso, que ainda vai no sistema religioso, que ainda se alimenta lá, tenha cuidado, certo? Você está sendo escravizado. Você está dando para eles aquilo que Deus tem te dado, como, por exemplo, o dízimo, a oferta, não sei mais o que, né? E recebendo promessas que Deus nunca fez, né? Que Deus não está fazendo, usando eles como profeta, né? Enfim, coisas que se aplicavam na dispensação da lei. A graça é completamente diferente. Na graça, você já está abençoado com toda a sorte e bênção. Você não necessita de mais nada, não precisa pagar mais nada, não precisa pagar pedágio, não precisa pagar isso, não precisa pagar aquilo, não precisa dar os dias, não precisa nada. Você precisa agora se submeter àquilo que Jesus já tinha prometido para você, né? A graça de Deus é que você deve viver para todo sempre na sua vida, aplicar isso na sua vida, tá? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, atente-se para isso, ao que os pregadores da graça estão informando, para que você seja, certo? Abençoado com toda a sorte e bênção já prometida antes da fundação do mundo, já foi dado para mim e para você, certo? Então tenha bastante cuidado em relação ao que estão ensinando para você, certo? E a terceira parte, ele já voltou. Quais são as evidências que Jesus já voltou? Sim, temos muitas evidências que Jesus já voltou, né? Estando Jesus discursando em Jerusalém, uma das passagens que o sistema religioso aplica é o seguinte, João capítulo 14, para sustentar que Jesus ainda voltará, eles aplicam João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugares, se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez para levar, para que onde estiver, estejais vós também, certo? Então, eles aplicam essa passagem para dizer que Jesus estará voltando no futuro para levar os gentios. Jesus está falando com os judeus, isso se cumpriu no ano 70, certo? No ano 70, quando Cristo volta, quando Cristo se revela ali, quando Cristo julga Israel, né? No ano 66 até o ano 70, houve uma guerra muito grande em Jerusalém. Flávio Josefo, historiador judeu, conta essa história que Jerusalém foi sitiada. E o evangelho que fora dado para os 11, pregar para os judeus, aqueles que crescem, não seria condenado, né? E muitos creram, e foi dado para eles uma cidade de refúgio, que era Pérea. Muitos foram para Pérea e escapou da condenação, igualzinho Jesus está dizendo. Mas quem ficou, quem não creu, foi sitiado. Jerusalém caiu no ano 66. E mais de milhões de pessoas morreram ali. Mais de 2 milhões de pessoas foram mortas em Jerusalém. Estava ali naquele templo, o templo foi invadido, né? Do ano 66 a 70, até que o templo caiu. E houve vários sinais, daqueles sinais que Cristo dizia que aconteceria sinais, né? Houve um cometa, o Flávio José disse que teve um cometa que ficou 1 ano no céu ali, mostrando, era um sinal. Terremotos ali, barulho muito grande, era sinal. Muitos outros sinais. Até uma vaca que estava ali, ao parir, ela não pariu um bezerro, ela pariu um outro animal, certo? Não foi um bezerro, foi um bode, uma cabra que pariu, certo? Ela não pariu uma bezerra. Então foram sinais evidentes para o judeu de que Jerusalém cairia, e caiu no ano 70. Quando Cristo diz, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado, e apontava para a queda do templo, isso ocorreu. O próprio Jesus, ele volta dos céus com seus miríades de anjos, né? Faz o julgamento de Israel, julga Israel, o templo cai, ele ressuscita os mortos, houve a ressurreição. A Bíblia é clara e evidente
as epístolas paulinas, 1 Tessalonicenses 4, enfim, várias epístolas paulinas descrevem o momento em que Jesus desce ali, ressuscita os mortos. A Bíblia diz que Paulo disse o seguinte: mas nós que estivermos vivos, não precederemos que dormem, mas antes seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Tudo isso ocorreu. Não resta mais nada agora, certo? Agora, nós que estamos agora, os eleitos de Deus, aguardam Jesus. Você parte deste mundo para a glória celestial, já em corpo, revestido de glória, um novo corpo lhe é dado. Não fique esperando que vai haver uma ressurreição. Não, já houve ressurreição, Jesus já voltou, tudo está consumado, é o tetelestai. Tudo está consumado, na cruz foi consumado, certo? Cristo não voltará outra vez, não. Ele já voltou, fez o grande sacrifício na cruz para nos conceder o perdão de uma vez por toda, certo? Então aí, queridos, esta live tem o objetivo de mostrar para você que já aconteceu, já está consumado, certo? A escatologia já está consumado, Jesus já voltou, já levou aqueles que estavam mortos, que estavam no Hades, né? Que estavam ali em esquecimento, no Hades ali. Jesus ressuscita os corpos deles, certo? Ressuscita eles, tá? Eles, os espíritos, saem daquela prisão que estava ali e é revestido de um novo corpo glorioso, certinho? E vai para a glória celestial. E eles, o velho sistema religioso prega até os dias de hoje, usando passagens como aquela que diz: estando dois no campo, um será deixado e outro será levado. Estando dois morrendo, um será levado e outro será deixado. Né? Estando dois numa cama, um será levado e outro será deixado. Causando pânico, espanto na vida das pessoas. As pessoas vão dormir, do sistema religioso, dormir e pensar: se Jesus voltar hoje, como é que vai fazer? E às vezes as pessoas ficavam num dilema muito grande, em pânico, com medo de não subir, certo? Esses textos aí diz Flávio José que quando os romanos invadiram Israel, invadiram a cidade, sitiaram a cidade, eles foram nos campos ali. E quando eles viam ali duas pessoas, eles deixavam um e levavam o outro. Às vezes eram jovens que ficavam ali, eles levavam para servir de escravo ou de soldado nas fileiras do exército romano, e o outro deixava para produzir trigo, certo? É isso que está acontecendo. Essas passagens se aplicam a isso. Não se reporta a questão do arrebatamento da igreja. A igreja já foi arrebatada no ano 70. Não tem mais que se fazer. A escatologia já está consumada, é o tetelestai, já está tudo consumado. Cristo já voltou e agora nós que estamos aqui não precederemos que morrem, os que morreram, não precederemos que dormem, porque aqueles que dormiam já ressuscitaram, já não estão mais lá. E nós não precederemos que dormem, certo? Nós já vamos partir daqui para a nossa pátria celestial em corpo revestido de glória, certo? É isso que eu gostaria de falar para você, minha amada e meu amado, que está em toda parte da terra, eleito de Deus. Atente-se para o que diz as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe e guarde para sempre.